Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de Política Nacional de Medicamentos. Essa Política Nacional de Medicamentos é a política que rege toda a parte de medicamentos essenciais no Brasil, controle de entrada e saída de medicamentos, registro. Então, ela é extremamente pesada, difícil. E como eu já tinha falado antes lá no SUS, a portaria, na verdade, ela é maior e existem outras regulamentações que acabam sendo vinculadas a essa política que regulamentam coisas mais novas. Então, uma coisa que vocês precisam saber, né, que essa portaria, o número dela é 3.916 e ela foi publicada em 30 de outubro de 98. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, a gente precisa saber o que é política. Pela definição, política é um compromisso oficial expresso em um documento escrito, ou seja, são decisões de caráter geral destinadas a tornar públicas as intenções de atuação do governo e orientar o planejamento em relação a um determinado tema e seu desdobramento em programas e projetos. Por que eu deixei vermelhinho aí programas e projetos? É exatamente isso que é a política de medicamentos. Ele vai estabelecer projetos e programas relativo ao uso, dispensação, armazenamento de medicamentos. Então, o que é essa Política Nacional de Medicamentos? Ela é um conjunto de diretrizes, prioridades e decisões na área farmacêutica, envolvendo diversos aspectos, os aspectos políticos, os regulatórios, os aspectos técnicos, gerenciais, entre outros, da área farmacêutica. É um conjunto, o propósito dessa Política Nacional de Medicamentos é garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade desses produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Essa frase praticamente vai resumir para vocês o que é essa Política Nacional de Medicamentos. E nessa frase você já vê que, apesar dela ser bem antiga, ela ainda não está totalmente implantada no Brasil. Por quê? Se a gente for ver aí, eles preconizam, né? Garantir a segurança, eficácia e qualidade. Hoje ainda, como a gente já tem conversado aí nas aulas, a segurança está muito relacionada à qualidade, como a eficácia também. E a qualidade ainda é muito precária a fiscalização dessa qualidade desses produtos. A Anvisa tenta regulamentar, mas o que acontece? Você tem pouca fiscalização, né? Principalmente dos produtos acabados que vão para as drogarias e são então vendidos à população. Promoção do uso racional. Quando a gente fala promoção do uso racional, às vezes você tem em cabeça que é só a parte do paciente estar lá tomando direitinho seu medicamento, não se automedicando. Isso também é uso racional. Mas nesse caso, engloba também a relação da compra do medicamento, por exemplo, por hospitais, a prescrição do médico, né? A utilização do paciente e o acesso à população, aqueles considerados essenciais. A gente vai ver aqui que existe uma regulamentação que se chama o RENAME, na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. E o RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos. E nela, ela é atualizada sempre, não vou falar muito aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E tem lá os medicamentos considerados essenciais para a população. Só que, então, tem medicamentos que o Brasil não registra, né? Que não achou necessário o registro, tem pessoas que precisam, por exemplo. E o acesso? Todo mundo tem acesso a todos os medicamentos? Ainda bem que no Brasil a gente tem o SUS, vivendo aí nesse momento crítico, né, de pandemia, vocês vão ver como o SUS é importante, como a gente
como profissional de saúde, a gente tem que brigar por ele. E nos centros de saúde, o que vai acontecer? Dentro dos centros de saúde, você tem uma distribuição de medicamentos gratuitamente. Essa distribuição ela é regulamentada pela prefeitura. Por quê? A prefeitura vai dizer quais são os medicamentos essenciais para aquela região. A gente vai discutir um pouquinho no Rename sobre isso. E aí essa população vai ter acesso a esses medicamentos quando tem esses medicamentos no centro de saúde. Outra coisa que faz com que haja acesso melhor à população é a farmácia popular e a farmácia não tem preço, que vocês vão fazer um trabalho aí para mim falando sobre essas políticas, né, de acesso que nós temos aí no governo. Quais são os objetivos, então, da Política Nacional de Medicamentos? Dois principais: garantir o acesso à população de medicamentos essenciais com qualidade e segurança, promover o uso racional por meio de uso adequado e economicamente eficiente pelos profissionais de saúde, como comentei com vocês, e usuários. Então, lembrando que o uso racional envolve não só os usuários, mas também os profissionais de saúde. Aqui é mais ou menos uma charge, né, que diz que, olha, meu amigo, eu não quero só um antibiótico que mate as bactérias, eu quero um que faça sofrer tanto quanto eu estou sofrendo. Antibiótico é um grande problema, por isso que teve, então, que as prescrições de antibióticos serem controladas. Porque o uso indiscriminado dele, o uso irracional dele, acaba aumentando muito a resistência. O Brasil foi pressionado a fazer essa controle, né, de prescrição. Por quê? Porque qualquer o que eu sempre brinco com vocês, né, o farmacêutico que está lá na drogaria, ele parece que não sabe ler e é daltônico, porque está na caixinha uma tarja vermelha escrita: usa sob prescrição médica, certo? Então tem o vermelho e tem o uso sob prescrição médica. E todos os medicamentos nessa condição nós conseguimos comprar nas drogarias. Não é exigido receituário. Então o governo tem feito o quê? Como política de medicamento, política para o uso racional, tentando fazer com que esse carinha aqui, o farmacêutico, consiga é bom, né? Consiga fazer as coisas da forma que devem ser. Isso é muito feio para a nossa profissão, isso é muito problemático. Por quê? Primeiro foi o antibiótico, né? Vocês viram que essa semana, com a hidrocloroquina, por exemplo, sai uma publicação super inicial e aí a população vai igual louca na drogaria. É um medicamento tarjado, é vendido e há falta no medicamento. O que foi feito ontem? A Anvisa, ontem, né? Eu tô gravando a aula hoje, dia 21. Então, ontem, dia 20, a Anvisa acabou soltando uma portaria que também agora vai ter que ser regulamentada e vai ter que segurar a receita. Isso por quê? Porque o farmacêutico não segue o que deveria seguir em relação à política de medicamentos, certo? Isso é muito complicado, por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu passei numa apresentação num congresso. Eu fui num congresso apresentar um trabalho que a gente fez, era um mestrado de resistência bacteriana, mostrando como que essa legislação de segurar a receita, né, só vender com receita, influenciou na resistência bacteriana. E aí a pergunta era, nossa, no Brasil, foi nos Estados Unidos esse congresso no caso, nossa, no Brasil o antibiótico era de venda livre? Aí eu falo, não era de venda livre, era venda sob prescrição. Aí você fala, mas então eu não estou entendendo, se era venda sob prescrição, por que veio essa regulamentação? Aí eu disse, porque o farmacêutico não cumpre
o que está na Política Nacional de Medicamentos. Ele só vai cumprir se tiver uma legislação mais forte que faça com que ele tome multa, se não tiver a prescrição retida, que ele possa ser preso por causa de tráfico de drogas. Então, é muito complicado. Quais são os principais fatores que motivaram o governo federal, então, para formular a Política Nacional de Medicamentos? Primeiro foi a extinção do SEMI, em julho de 97. A SEMI era o Central de Distribuição de Medicamentos a nível federal. Essa extinção da SEMI, ela foi fechada, pasmem vocês, por causa de corrupção. Então, existia uma forte corrupção dentro dessa central de medicamentos, de compra, de venda, de distribuição, e com isso levou ao fechamento desse sistema via SEMI. Na época, existia uma grande desarticulação da assistência farmacêutica e desorganização dos serviços. Lembrando que a gente já conversou bastante sobre assistência farmacêutica lá no primeiro ano, na introdução, que a assistência farmacêutica é todo o processo vinculado ao fármaco, então desde produção, controle de qualidade, compra, distribuição, então isso tinha uma desorganização desses serviços. A população tinha problemas de acesso a esses medicamentos, então uma grande parte dessa população brasileira não conseguia ter acesso à compra desses medicamentos. Existia na época uma ocorrência de muitos casos de falsificação. Então começou a aparecer várias falsificações e aí começou a se questionar a qualidade dos medicamentos, não só porque apareceu os falsificados, mas também qual que era a garantia que o governo dava que o produto que estava sendo produzido no Brasil tinha qualidade. E com isso, por falta, né, de acesso, por desorganização dos serviços, por falta de qualidade, começou a aumentar muito os preços desses medicamentos. Com isso, a partir da década de 90, o Ministério da Saúde começou o início dessa discussão, né, da Política Nacional de Medicamentos, baseando-se essa política em 4 eixos. Vamos descentralizar, ou seja, não vai ser igual ao SEMI, que a gente só tem um órgão federal que faz tudo. A gente vai ter que ter coisas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Vamos tentar melhorar o processo de aquisição. Intervenção mais ativa no mercado, o governo vai ter que ter. E vamos fortalecer a produção estatal. Então, quais são as diretrizes dessa Política Nacional de Medicamentos? Primeiro, a adoção da relação de medicamentos essenciais, que é o RENAME, que eu falei para vocês que a gente vai ter na próxima aula. Segundo, regulamentação sanitária de medicamentos. A partir da Política Nacional de Medicamentos, criou-se a Anvisa. A gente vai ter uma aula só de Anvisa. Terceiro, reorientação da assistência farmacêutica. Como que a assistência farmacêutica deve trabalhar baseada nessa política nacional? A promoção do uso racional de medicamentos. Quinta diretriz, desenvolvimento científico e tecnológico. Na política nacional, diz que há necessidade do governo investir em ciência. Vocês acreditam? E o que a gente vê hoje é uma desestruturação, né, total da ciência por falta de investimento. Sexto, promoção da produção de medicamento. Vamos tentar começar a produzir dentro do país. Sétimo, garantia de segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Como que a gente pode garantir para a população que o medicamento que a gente tem vai ter segurança, eficácia e qualidade? E oitavo, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. O Ministério da Saúde tem feito vários cursos para capacitar os recursos humanos, principalmente da área da saúde, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, em temas relevantes de medicamento.
Eu mesmo, por exemplo, fui em um curso do Ministério, fiz 2 já, na verdade. Um do Ministério com o Einstein, né? Com simulações realísticas em relação à atuação e atenção farmacêutica. E eu fiz um outro de bioética em saúde, junto com o Hospital Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde. Fiquem atentos, porque existem vários cursos de capacitação que vocês, como estudantes, já podem fazer no Ministério da Saúde. Quais são as prioridades? Nós vimos 8, certo? Diretrizes. As prioridades são as 4 primeiras: a adoção de relação de medicamentos essenciais, a regulamentação sanitária, a reorientação da assistência farmacêutica e a promoção do uso racional. A adoção do RENAME, que eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho dele. RENAME é a definição de uma seleção de medicamentos essenciais. Ou seja, o governo tem uma comissão que vai verificar quais são os medicamentos que são indispensáveis. Opa, desculpa. Na gravação ele não vai conseguir voltar no slide, mas o que vai ter lá então? Então vai ter uma comissão, né, do governo federal que se reúne anualmente para fazer essa lista de medicamentos essenciais para o país. Então, essa adoção do RENAME tem como principal objetivo garantir o acesso da população. Então, disponibilizar esses produtos aos segmentos da sociedade que mais necessitam, em quantidades e formas farmacêuticas apropriadas. Lembra que a forma farmacêutica a gente já viu lá também no primeiro ano, na introdução. Se é cápsula, se é comprimido revestido, se é supositório, se é xarope. Então aqui eu coloquei para vocês o RENAME e o REMUME. O que vai acontecer? Depois vocês podem entrar para observar, tá bom? O RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. Então quem faz é o governo federal, ele é extenso, tem o nome de todos os medicamentos padronizados no SUS. Campinas vai comprar ou vai distribuir todos os medicamentos do RENAME? Não, não vai. O que vai acontecer? Cada município faz a sua lista, Relação Municipal de Medicamentos. Essa lista é tirada da federal. Por quê? Porque para cada local existe uma especificidade, um maior número de doenças, uma característica epidemiológica de doenças diferente. Então, dentro de cada cidade existe uma outra comissão que vai, então, anualmente dizer quais são os medicamentos que Campinas compra para os seus usuários. Esses medicamentos são os medicamentos, então, que vão para os centros de saúde, que vão estar dentro dos hospitais públicos, e é o que a Campinas pode comprar. Ah, mas se tiver algum que eles precisam comprar e não tem aqui, existe essa possibilidade? Existe. Se tiver no RENAME, e existe compras extraordinárias, vamos colocar assim, de coisas que não é no REMUME. Problema é que isso sai muito mais caro, porque aqui eles já têm uma programação de compra de muitas unidades, né? E aí, quando você tem uma compra emergencial que não existe aqui, você acaba pagando um valor muito superior a este. Então, por favor, depois eu gostaria que vocês entrassem aqui para ver a carinha, né? Do RENAME, como ele é, e do REMUME. A regulamentação sanitária. Então, o registro de medicamentos é autorização para funcionamento de empresas farmacêuticas. O registro de medicamentos é uma coisa extremamente complicada, depende muito se é genérico, se é similar, se é referências, qual é o grau de toxicidade disso, quais são os testes que devem ser realizados.
Então, vocês vão ter sobre registro de medicamentos nas disciplinas lá no 3º e 4º ano, tá? Quais são a regulamentação. Autorização para funcionamento das empresas. Vamos restringir os produtos usados inadequadamente. Vamos obrigar a adoção da denominação genérica nos editais, nos contratos, notas fiscais. Então, não pode mais fazer um pregão de medicamento. O que é um pregão? No SUS, a gente precisa fazer como se fosse um pregão, um leilão, né? De quem vai vender para a gente num valor mais baixo. Então, aqui no HC, por exemplo, a gente não pode colocar no edital Novalgina, porque ele é um nome comercial, apesar da Novalgina ser um medicamento referência. A gente vai ter que colocar dipirona. E isso está ali, ó, nas compras e licitações públicas e nos editais. Problema: a prescrição de medicamentos no SUS, os médicos prescrevendo no SUS, devem ser com denominação genérica, tá? Então, eu vou receber, por exemplo, dentro do hospital, uma prescrição escrita dipirona. Vamos lembrar lá atrás, quando a gente estudou em outra disciplina, a parte de inter-relação, né, de medicamentos intercambiáveis? Então, vamos dar uma lembrada. Medicamento referência é aquele que teve a primeira patente, certo? Que fez todos os estudos para poder ter o registro, portanto foi patenteado. Todos os medicamentos referências no Brasil foram esses? Não, não foram, porque muitas vezes o medicamento referência não vem para o país. E aí a Anvisa escolhe quem vai ser o medicamento referência dentro do país, normalmente baseado em critérios de segurança e venda. Bom, medicamento referência, ele vai ser intercambiável com um medicamento genérico, ou seja, se vier uma prescrição de Novalgina, eu poderia dispensar tanto Novalgina como o genérico dela, dipirona. São intercambiáveis. A gente vai estudar o genérico daqui a pouquinho. Se vier escrito dipirona, ela é intercambiável com referência. Se vier escrito Anador, Anador é um medicamento similar, por isso que ele está com nome comercial. Ele é intercambiável com o genérico? Não. Então, se vier uma prescrição de Anador, eu não posso dispensar dipirona genérica. E se vier uma dipirona genérica, eu não posso dispensar Anador, ok? O que acontece lá na prescrição que a gente recebeu? A gente recebeu dos médicos uma prescrição genérica, que é a regra, né? É a lei. E o que tem dentro do hospital? Anador. E o que o farmacêutico faz? Burla a lei e dispensa Anador. Então, essa lei é muito complicada, né? O ideal é que fosse a prescrição agora de referência, a gente vai discutir isso na aula de genéricos. Eu vou parar por aqui essa aula e a gente continua na semana que vem para finalizar ela. Não esqueçam que agora no chat, né, os monitores vão estar lá para tirar dúvida de vocês e vai ser aberto então durante 24 horas a avaliação dessa aula via Socrative. Tudo bem? Obrigada, até semana que vem.